E por falar em polêmica, vamos falar, eu quero continuar ouvindo a sua opinião sobre câmeras corporais. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal aí, hein? O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou que o governo de São Paulo siga as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, no que diz respeito ao uso de câmeras corporais pela Polícia Militar. Além disso, o governo deve prestar contas ao STF sobre a eficácia dos novos dispositivos. Essa medida vem em resposta a uma ação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que questiona o edital para a compra de 12 mil novas câmeras, apontando possíveis retrocessos na proteção de direitos. Barroso exige que o governo informe os resultados da licitação e teste dos equipamentos em até 72 horas, após a conclusão de cada etapa e após 6 meses de uso aparente, num relatório avaliando a efetividade das câmeras e do software associado. Eu vou começar com o Luiz Fernando Pacheco. Agora, o Supremo Tribunal Federal é especialista na eficácia e na eficiência de câmeras corporais? Capês, a nossa audiência sabe que eu sou um entusiasta das câmeras corporais na Polícia Militar. Agora, essa interferência do Barroso na questão é escandalosa. O que o Poder Judiciário, o que o Supremo Tribunal Federal tem a ver com a política pública que um governador do estado, que foi eleito, estabelece? O governador, eu sou um crítico do governador Tarcísio quanto a essa questão. Eu sou um entusiasta, repito, da Câmara Corporal. O ministro Lewandowski, o ministro da Justiça, lançou um plano que o governo federal também é a favor, amplamente a favor, do uso das câmaras corporais pela polícia, porque protege o policial, protege o cidadão, reduz a letalidade. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Só que o Ministério da Justiça estabeleceu: os estados da federação são livres para aderirem ou não ao programa do Ministério da Justiça. Aqueles que aderirem ao programa do Ministério da Justiça vão receber recursos do governo federal. Quem não aderir não vai receber recursos. Então, assim, está muito claro, é um jogo democrático dentro do Pacto Federativo. Pacto Federativo, o Estado, o governador do Estado foi eleito democraticamente. O Estado tem sua autonomia. O Brasil é uma república federativa. Quanto a esse tema, cabe ao tema de segurança pública, cabe ao governador do Estado determinar as diretrizes. Eu, pessoalmente, como cidadão e morador do Estado de São Paulo, da cidade, da capital, como paulistano que sou, eu gostaria muito de ver implementadas as câmeras corporais. Mas isso é uma decisão do governador de aderir ou não ao programa proposto pelo governo federal. Se ele aderir, ele vai receber verbas do governo federal. Se ele não aderir, ele não vai receber verbas do governo federal. Agora, o Supremo Tribunal Federal não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Essa decisão do Barroso é uma decisão violenta. Ela é violenta, o Supremo, eu não sei o que acontece, o camarada pensa que ele é ministro do Supremo, que ele é ministro de Estado, que ele é governador, que ele é prefeito, ele quer fazer as funções de todo mundo, isso não é mais possível, sabe? Está na hora de um freio de arrumação aí, porque o Poder Judiciário acaba, na verdade, se desmoralizando, Cabeça. Pois é. Bom, eu vou ouvir uma delegada de polícia, a doutora Raquel Galinatti. Eu sou também... me é simpática a ideia das câmeras corporais, principalmente desde que ativadas após o início da operação. Isso facilita muito a Polícia Judiciária. Mas eu queria que você comentasse também, Raquel, o ministro da Justiça, o Ministério da Justiça, preservou a Constituição ao respeitar o princípio federativo. Veja que a portaria é uma portaria muito cautelosa do ministro da Justiça, Lewandowski, no seguinte sentido: quem quiser receber verbas dos programas de segurança pública federais, você quer receber verba, você vai ter que se adaptar a estas exigências. Não quer receber verba, tome a sua providência, porque os estados são autônomos. Parece que o Ministério da Justiça preservou mais o princípio federativo do que essa decisão do Supremo.
Perfeitamente. E é um contrassenso, é uma desproporcionalidade, quando a gente sabe que o estado de São Paulo é um dos pouquíssimos estados da federação a ter câmeras na indumentária dos policiais implementadas. Então, aquele que implementa a câmera, se ele não tiver de acordo com a diretriz detalhadamente imposta pelo Supremo Tribunal Federal, ele automaticamente já está sendo pré-condenado. E aquele estado que não tem câmera, como é a maioria dos estados da federação, fica algo inócuo, sem a obrigatoriedade dessa implementação. Então é algo realmente que é um contrassenso. Aqui eu concordo plenamente com as sábias palavras do Dr. Pacheco, que me antecedeu. Realmente não tem nenhuma outra, eu não tenho nem o que complementar, porque realmente foi pontual e perfeito. Diego Tavares. Fernando Capês, eu já fiquei estarrecido, de certa forma, quando nós noticiamos aqui que o governo federal estaria dando diretrizes de segurança pública aos estados, quando a Constituição é muito clara que cabe ao governador do estado definir a sua política de segurança pública, o que é muito justo num país de dimensões continentais como o Brasil, porque, como eu sempre digo, o crime se combate de diferentes formas se você passear pelo território extenso do nosso país. Você não combate o crime organizado nas favelas, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, da mesma forma que você combate o crime organizado que está operando o garimpo ilegal, que está enfiado dentro de uma floresta, enfim, fazendo ali as suas rotas do tráfico internacional e recebendo drogas de outros países em aeroportos clandestinos. São formas diferentes de se combater o crime, bem por isso é o governador do estado, que conhece a realidade local, a quem deve ficar essa incumbência de cuidar da segurança pública. Mas não bastando o governo federal tentar se interferir, de certa forma, criando essas diretrizes, o Supremo Tribunal Federal, assim, rasgando a Constituição no que diz respeito ao Pacto Federativo, faz não só Pacto Federativo, a própria divisão de competências. O ministro Barroso, com todo o respeito que eu tenho ao ministro e ao Supremo Tribunal Federal, como eu disse no meu primeiro comentário, as instituições democráticas devem ser respeitadas, enfim, praticou uma verdadeira aberração jurídica com essa decisão. O ministro, caso quisesse dar os seus pitacos no governo do estado, deveria abdicar do seu cargo enquanto ministro, lance seu nome na urna e concorra às eleições, porque essa atribuição é constitucionalmente garantida ao governador. Ora, o ministro que é guardião da Constituição, que integra o órgão que tem a última palavra no que diz respeito à Constituição, mostra um tremendo desrespeito pelo próprio texto constitucional. Então, uma decisão absurda, uma decisão que deve ser imediatamente levada ao pleno do Supremo Tribunal Federal e que deve ser cassada imediatamente, porque afronta um poder legitimamente, democraticamente constituído. E o Tarcísio, enfim, como bom democrata que é, como uma pessoa republicana, fazendo até aqui um trocadilho com o próprio partido que ele ocupa hoje, né, do Partido Republicanos, tenho certeza que vai acabar cumprindo essa decisão, porque por mais absurda que seja uma decisão judicial deve ser cumprida. Mas isso não muda o fato de que é uma decisão absurda e que afronta o Estado democrático de direito na sua essência. Ô, Diego, sabe o que eu acho curioso? Desculpa interromper. E se o governo de São Paulo descumprir essa grande decisão, qual será a consequência? Dado que essa decisão é toda nula, já que ela não poderia ter sido proferida, porque não existe competência do Poder Judiciário para avaliar a efetividade das câmeras no estado de São Paulo. Porque você pediu um relatório para ser apresentado nos autos 6 meses após o início da utilização, da forma como o estado pretende utilizar, nada mais é do que uma tentativa de fiscalização daquilo que o Estado está fazendo. E isso não faz o menor sentido, como você bem disse, uma total abstração das competências constitucionais e que, assim, não vai levar nada a lugar nenhum porque acaba sendo nula. Bom, eu queria ouvir o Pacheco. Bom, se o governador descumprir uma ordem judicial, ele é afastado, há uma intervenção federal e alguém assume o lugar dele e cumpre essa decisão. Exatamente. Ele não tem outra alternativa. O governador não tem alternativa porque ele estaria cometendo, inclusive, um crime de desobediência. Né? E outra coisa, Ana, fala-se, né, que a decisão do ministro Barroso exige que o governo informe o resultado da licitação das câmeras. No limite, amanhã o ministro Barroso pode virar, se o governador não informar, o ministro Barroso pega e anula a licitação. Quer dizer, é um ato de violência extrema por parte do Poder Judiciário, inaceitável isso. Agora, uma questão interessante. E se o governador, diante de toda essa polêmica, cancelar o edital de licitação?
perde o objeto à ação ou o Supremo vai obrigá-lo a fazer a licitação? Essa é uma outra questão muito interessante. Olha, Tá dada a dica. Tá dada a dica. Muito bem. Bom,